pessoal, tudo bem? Estamos chegando até você com mais um vídeo, com mais uma reflexão e hoje especialmente Apocalipse capítulo 15, versículo de 1 a 8. Como que a gente canta, como que a gente louva ao Senhor em um tempo tão difícil como esse que a gente está vivendo, em tempo de quarentena, de isolamento. Então, vamos juntos nessa reflexão? Ah, povo de Deus, graça e paz, que grande alegria nós estarmos aqui mais uma vez para celebrar o nome do Senhor. Nós temos o privilégio grande de chegar até você por meio deste canal, por meio desta plataforma, e nós glorificamos muito a Deus por isso. Queremos que você caminhe conosco nos próximos minutos na reflexão da palavra do Senhor. Vamos ler em Apocalipse capítulo 15. Eu quero convidar você para a gente fazer essa leitura com muita atenção. O texto diz assim, o último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 15. Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, vou repetir, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, vou repetir, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Meus queridos, hoje eu quero refletir com você sobre a expressão de louvor que encontramos neste parágrafo ou nesta seção, nesse texto específico do livro de Apocalipse. Mas antes eu quero chamá-lo para a gente pensar e para a gente perceber onde esse texto se enquadra. Veja, a primeira coisa que a gente precisa compreender é que o livro de Apocalipse é um livro escrito em um contexto de perseverança, esperança e um contexto de sofrimento. Vou repetir. Apocalipse foi escrito para trazer ao coração da igreja no primeiro século, trazer perseverança, trazer encorajamento em meio ao sofrimento, tá? Então, esse é o quadro, é o pano de fundo do livro de Apocalipse. A igreja estava diante de situações difíceis, de situações completamente que fugiam do controle da igreja. Por exemplo, a gente encontra esse quadro nas cartas lá do capítulo 2 e 3 do livro de Apocalipse. São muitos os desafios que a igreja está enfrentando. Por exemplo, problemas internos dentro da igreja e problemas externos também. Perseguição do Império Romano, o problema das heresias, dos falsos mestres e tantas outras situações que a igreja estava enfrentando. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que perceber. Segundo, a partir do capítulo 4 de Apocalipse, a cena e o texto bíblico vai se desenrolar todo numa perspectiva celestial. João é chamado para o ambiente celestial e ele agora enxerga
a revelação numa perspectiva do céu, em uma conexão com a terra, tá? É tanto que o texto vai dizer, ele ouve uma voz que o chama para o ambiente celestial, o ambiente do trono de Deus. Está lá em 4, verso 1. Então ele começa a descrever a cena dentro desse contexto do céu. Mas veja, ele também está conectando o céu à igreja que está na terra, tá? Então o texto vai revelar justamente como que céu e terra se conectam nesse ambiente que Deus está trabalhando, que Deus está governando, porque Deus está sentado no trono. No capítulo 4, João vê o trono de Deus. Capítulo 5, João vê o Cordeiro de Deus. Capítulo 6, João vai se deparar com a questão dos 7 selos que serão abertos, tá? Então são 7 selos seguidos de 7 trombetas, seguido de 7 taças. Então, esses quadros que se apresentam de 7 selos, de 7 trombetas e de 7 taças, são quadros que de alguma forma eles estarão trabalhando e tratando da mesma questão. Ele vai trabalhar o quê? Salvação e condenação. Ele vai trabalhar o juízo de Deus e a salvação de Deus. Juízo para quem rejeita o nome e rejeita o Evangelho, e salvação para quem aceita o Evangelho, tá? Então, terceira coisa que a gente precisa perceber é que o livro de Apocalipse, ele vai traçar 2 linhas paralelas. Uma, aqueles que são selados pelo Cordeiro, tá? E isso a gente vai perceber já a partir do capítulo 7. E aqueles que são selados pela besta. Portanto, aqueles que não aceitam, que não respondem à mensagem do Senhor e à mensagem do Evangelho de forma positiva. Então, eles estarão caminhando na perspectiva da besta. Meus irmãos, dito isto, eu quero chamar vocês para a gente perceber o que esse texto significa dentro desse quadro. Porque esse texto, ele vai ser colocado justamente em um momento que antecede a abertura das 7 taças, que está carregada de juízo e de salvação. Veja, esse texto aqui, o versículo de número 1 do capítulo 15 de Apocalipse, acompanhe comigo aí, por gentileza, diz assim, vi, versículo 1 diz vi, versículo 2 diz vi também. Ele vê um outro sinal grande e admirável, ele vê 7 anjos. Então os anjos trabalham bastante no livro de Apocalipse. Trabalham muito. Ele vê 7 anjos, são justamente os 7 anjos que vão trazer as 7 taças e vão ser derramadas. Mas no versículo 2, ele fala uma coisa muito jóia. Ele diz assim, vi como que um mar de vidro, e ele diz, vi os vencedores da besta. Versículo 2 do capítulo 15. Os vencedores da besta, eles se achavam em pé e eles tinham harpas em suas mãos, eles tinham harpas de Deus em suas mãos. E o versículo 3 diz, observe aí, eles entoavam o cântico de Moisés, tá? E esse cântico de Moisés, você pode conferir, está em Êxodo capítulo 15, verso 1, depois que o povo atravessa o Mar Vermelho, eles vão cantar, e esse cântico é um cântico de vitória mesmo, a vitória do Senhor. E eles cantam também o cântico do Cordeiro. João está vendo que o pessoal que venceu a besta, o falso profeta e toda a sua turma, eles estão cantando com harpas em suas mãos o cântico do Cordeiro, o cântico de Moisés. E que cântico é esse? Aí ele vai dizer,
Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Eu quero destacar, a partir desse texto, 3 verdades sobre o cântico da vitória e da perseverança. Porque quando o texto foi colocado aqui, foi colocado para que a igreja que estava no primeiro século e a igreja ao longo da história da humanidade pudesse cantar o cântico da vitória. O cântico da vitória é o cântico do Cordeiro, que é o cântico da perseverança, que é o cântico daqueles que andam com Jesus e que conhecem a Jesus e que foram comprados pelo sangue de Jesus e mais, foram selados, isso mesmo. Você sabia que você carrega o selo do Senhor na sua vida? Não, você não sabia? Você carrega o selo do Senhor na sua vida. E é isso que faz diferença. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o nosso cântico precisa reconhecer os feitos do Senhor, as maravilhas do Senhor. O povo de Israel cantou no Salmo 111, verso 2, no Salmo 139, verso 4, grandes e maravilhosas são as tuas obras. O caminho do Senhor é um caminho de atos de ação de Deus na vida do seu povo. Atos de justiça se tornaram manifestos. O Salmo 98, versículo 2 diz: o louvor que brotar do nosso coração precisa expressar aquilo que Deus fez em nós, por nós e através de nós. Será que faz sentido para você, em meio a essa tormenta toda que estamos vivendo nesses dias? Em meio ao isolamento, em meio a esse exílio social, esse exílio que o povo está preso dentro de casa, será que faz sentido para você cantar um cântico que revela o que Deus está fazendo na sua vida? Você é povo de Deus, você pertence a Deus, você foi chamado para ser de Deus. E outra, eu não sei se você tem cantado o cântico novo ou o cântico velho. Nessas horas tem gente cantando a lamentação, tem gente cantando a murmuração, tem gente cantando o cântico do Egito, o cântico da opressão. Tem gente oprimida, tem gente escravizada, tem gente que não consegue ter alegria, está cantando o cântico da tristeza. Mas eu quero chamar você para abrir seus lábios e para cantar os atos do Senhor na sua vida. Grandes e maravilhosas são as tuas obras. Que obras são essas? Que você pertence ao Senhor Jesus, que você é povo de Deus, que você foi comprado pelo Senhor. Segunda característica do cântico da vitória e da perseverança é que o Senhor nos chama para a gente cantar o caráter de Deus. O caráter de Deus é que, Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei das nações, pois Tu és santo, só Tu és santo. Olha as características do nosso Deus. Ele é todo-poderoso, Ele está sentado no trono, na revelação do Apocalipse, Ele está sentado no trono. Segundo, Ele é Rei das nações. Olha, o Salmo 136 diz assim, o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que faz grandes maravilhas, a sua misericórdia dura para sempre. Ao Rei de reis e Senhor de senhores,
a sua misericórdia dura para sempre. Sabe, irmãos, você tem a liberdade, a possibilidade de cantar um cântico da vitória, da perseverança. Não desista, não desanime, não fique aí com a cabeça baixa achando que o mundo vai se acabar. E se acabar? Se acabar, meu filho, você está em Deus, amigo. Por que você tem medo da morte? Se você morrer, você está em Deus, está guardado no Senhor, a tua vida está em Deus. Então, saiba que Ele é o Rei das nações, que Ele tem todo o governo em suas mãos. E mais, Ele é santo, só Ele é santo. O louvor deve ser a expressão do caráter de Deus. E é isso que a gente encontra nesse cântico. Nossa vida, nossa caminhada está dentro desse quadro de uma música, de um instrumento, de uma voz, de um cântico que é cantado para exaltar aquele que é santo, aquele que é Deus. E a última característica do cântico da vitória é que esse cântico da vitória é o cântico da vitória dos que estão em Cristo. A sua vida está em Cristo. Veja que quando João ele vai expressar o cântico aqui, veja que ele diz que é o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Olha que coisa interessante. É o cântico do Cordeiro, da vitória da igreja, da possibilidade da gente viver neste mundo de maneira livre, com liberdade, da possibilidade da gente viver nesse mundo com uma compreensão completamente diferente. Nós somos a comunidade do Cordeiro de Deus. O reino de Deus está entre nós. Estamos caminhando neste mundo para cantar um cântico do Cordeiro. E o cântico do Cordeiro é o cântico da vitória, é o cântico do triunfo da igreja. A vitória da igreja está para além da gente ter saúde plena e absoluta, da gente ter a vida dando tudo certo. A vitória do Cordeiro está no fato de que nós andamos neste mundo com uma compreensão distinta, uma compreensão que tem a ver com o Evangelho de Jesus. É o Evangelho de Jesus que fala que mesmo que eu me decomponha, mesmo que a vida não dê certo, ainda assim eu o exaltarei, eu o glorificarei. O Evangelho de Jesus fala de algo que aponta para uma esperança, não deste mundo, mas uma esperança para além deste mundo. Então, se a minha alegria e a sua alegria se resumir apenas a este mundo, nós somos os mais miseráveis dos homens. Qual tem sido o cântico que tem brotado dos seus lábios? Qual tem sido o cântico que tem brotado do seu coração? Nesse texto de Apocalipse capítulo 15, verso de 1 a 8, nós encontramos um louvor em meio às taças, ao juízo de Deus. O povo do Senhor desafiado a cantar, a adorar, a celebrar, porque o povo do Senhor está selado pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero convidar você para, neste tempo de quarentena, nesse tempo de, por que não dizer de juízo, nesse tempo onde Deus está chamando o povo para o conserto, eu quero chamar você para fazer de cada dia um dia de louvor, de cântico. Faça como o salmista, cante ao Senhor. Se você não tem um cântico que seja profundo, cante os salmos. Cante os salmos. Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza. Senhor, Tu és a rocha da minha vida. Cante o cântico dos salmos.
Cante o louvor que está nos salmos. Senhor, Tu és bom, o Teu amor dura para sempre. Traga à sua memória a palavra de Deus, os louvores que trazem esperança para o teu coração. Não cante o cântico da derrota, da miséria, da desgraça, do fim do mundo, tudo vai se acabar. Não, cante o cântico do Cordeiro, da vitória e da perseverança para a glória de Deus. Amém? Então, pessoal, você pode compartilhar esse vídeo com seus amigos, você pode compartilhar esse vídeo com as pessoas que você gosta. Você gostou desse vídeo? Então, se inscreve no nosso canal e aí toca lá no sininho para você receber a notificação aí, tá bom? Dá o teu like aí, porque a gente está aqui para produzir vida renovada para o seu coração.